Olá pessoal, tudo beleza? Bem-vindos a mais um Ponto Contra Ponto. Dessa vez nós vamos dar uma olhada no curta I've Got a Plenty of Mutton. Eu acho importante falar, antes da gente ir no principal sobre esse curta, que o curta tem piadas com a guerra e com fome também. Tanto que uma das piadas é muito parecida com o curta The Führer's Face, do Walt Disney, só que não é totalmente igual. Piada com fome não me funciona muito porque pra mim aquilo lá me passa mais angústia, se posso dizer assim. É tipo, ai, o personagem tá sentindo fome, nossa. Do que realmente ser engraçado e eu não gostei daquela piada da ervilha. Mas tirando isso, as outras piadas com fome e com a guerra foram ok. E esse é um dos motivos de eu achar que esse curta não precisa ser banido, mesmo com algumas controvérsias que a gente vai falar mais pra frente nesse ponto contraponto. Depois das piadas com fome, de mostrar que o lobo tem uma situação de fome por causa da guerra, é mostrado que o cão pastor das ovelhas foi pra guerra. E por isso o lobo vai correndo pra lá até descobrir que na verdade um carneiro tá no lugar dele, e daí acontecem piadas ao estilo Looney Tunes clássico que a gente espera, no caso piadas físicas, que eu tenho que admitir não foram ruins. Claro, não foi perfeito, né? Eu já vi coisas melhores sendo feitas mais pra frente na história dos Looney Tunes, como Papaléguas Coyote, mas até que funciona. Eu, por exemplo, acredito que o design do Carneiro é bom porque ele mostra como é que um personagem forte, ao invés de ser um personagem gordo, ele mostra que é um personagem forte, pra um carneiro e tudo. Então pra mim isso funciona. Agora a gente chega numa parte mais controversa desse curta, que o lobo decide fazer drag pra distrair o carneiro e acabar com ele para ele poder pegar as ovelhas. E é considerado drag pelas pessoas porque ele se veste de um animal fêmea, mesmo sendo mais uma fantasia, tudo bem, eu deixo isso passar, vamos considerar isso drag. Ele chama o carneiro e daí o carneiro fica com os chifres deles pra cima e eles ficam vermelhos. Sim, isso é exatamente o que você tá pensando. É exatamente isso que ele estava tentando passar. É claro, eles não iam animar genitais de um personagem nessa época, né, gente? Daí eles tinham que fazer metáfora, se eu posso dizer assim. E daí é mostrado que ele tem a mesma voz do Pepe Le Pew e a mesma personalidade dele. É óbvio, 90% de certeza a gente tem que o Chuck Jones se inspirou nesse curta para fazer o Pepe Le Pew. E ele também pode ter se inspirado um pouco nas piadas físicas do começo para fazer o Papaléguas Coyote. E caso alguém discorde, é só ver. O Pepe Le Pew foi criado em 1945 e esse curta é de 1944. E o lobo continua fugindo do carneiro enquanto tenta matar ele de alguma forma, só que, como é de se esperar, não funciona. E a gente vê mais indícios enquanto a perseguição acontece de que o carneiro inspirou o Pepe Le Pew, principalmente no pulinho, só que ao invés de ser um pulinho suave, um barulho piu, piu, piu que o Pepe Le Pew faz enquanto pula. Pro carneiro é um barulho mais zoom, zoom, um barulho pesado enquanto ele dá aqueles pulinhos. E daí chegamos ao final do curta. No final do curta, o lobo já tá cansado, ele correu bastante, já é de noite até. Ele revela, cara, para, eu não sou uma ovelha, eu sou um lobo, eu sou um lobo. E o carneiro fala, ah, o que que tem? Eu também sou. E daí ele uiva e continua perseguindo o lobo. Pra quem não entendeu, essa é uma piada com o personagem ser gay. Eu vi um comentário sobre esse curta antes de fazer o meu ponto aqui, e sim, a piada foi exatamente isso. Tanto que o comentarista diz no comentário dele que as pessoas compararam o final desse curta com o final de Some Like It Hot. E basicamente a piada é que o carneiro sabia que ele era lobo e por isso não se importa de perseguir ele. E a gente pode considerar isso como uma representação de personagem gay, porque até o próprio comentarista, como eu já disse no comentário, disse que esse curta tem um pouco de representação da sexualidade. Claro, eu não vou falar que é a representação perfeita, né? Mas é um começo para a época que esse curta foi feito, foi um começo bom até, eu diria. Claro, é um personagem que está perseguindo o outro, mas é também um twist divertido, se eu posso dizer assim. Talvez o diretor esteja pensando, nossa, eu vou colocar só um twist divertido, não vou pensar muito nisso, mas ele criou essas implicações que não são ruins, se eu posso dizer assim. É claro, o Carneiro pode estar mentindo, mas eu não acho que isso seja verdade, porque se ele estivesse mentindo, ele ao menos ia fazer alguma expressão para a tela para mostrar isso. E caso alguém ache que isso é só teoria, a gente tem que lembrar que o chifre do carneiro ficou ereto e vermelho. Então a gente tem mais essas implicações.
Claro, ele também pode ter descoberto depois, tem aquela piada lá que o lobo veste a fantasia toda errada. Daí você pode considerar isso como a hora que ele percebeu que, na verdade, não era um carneiro fêmea, e sim um lobo macho. Mas, de qualquer forma, eu não acho que seja ruim para a época. Claro, não é a melhor representação, como eu já disse. Eu tenho uma opinião parecida com esse episódio, com aquele lá da A Vaca e o Frango, que basicamente, sim, a representação não tá muito boa daquele episódio das lésbicas. Tá estereotípico e tal. Eu diria que é mais ofensivo, um pouquinho mais ofensivo que esse curta, mas se a gente não tivesse aquele começo lá de mostrar que essas pessoas existem e não mostrar só elas como ruins, você literalmente não vê o Carneiro sendo mostrado como ruim nesse curta, então a gente não teria a representação que a gente tem hoje no cinema e nas séries em geral. A gente tem que lembrar que esse curta foi feito numa época que as pessoas não podiam colocar, sei lá, personagem gay no curta. Olha, gente, ele é gay. Não, as pessoas tinham muito mais preconceito nessa época, em 1954. Puxa vida, né, gente? Não é como hoje em dia que a gente pode simplesmente fazer nossos personagens serem gays, pans, assexuais, qualquer sexualidade que a gente quiser. Nessa época, os produtores tinham que tomar muito cuidado porque os executivos não deixavam, na maioria das vezes, isso acontecer. Então, sim, eu acho que esse curta é bom pelo final, porque ele tem implicações boas. Claro, tem o negócio do Pepe Le Pew, ele inspirou o Pepe Le Pew e tudo, mas eu não acho que esse curta deve ser banido, porque ele também tem muito valor histórico, principalmente nas piadas com a guerra. E de qualquer forma, eu preferia muito mais reassistir esse curta do que reassistir algo como Super Drags. Bom, vamos direto ao ponto mais importante. Banido, não. Não deveria ser banido de jeito nenhum. Eu acho que não deveria ser banido o Der Führer's Face, né? A face do Führer. Ou eu acho que não deveria ser banido nenhuma dessas coisas. Existe uma diferença muito grande entre você achar que algo deve ser mais censurado, censurado não é a palavra, mas mais restrito, e aí você coloca um sistema de restrição e os pais, os responsáveis podem escolher se a pessoa está pronta ou não para ver isso, e você só dizer, isso daqui é ruim, não devia existir. Então, não, definitivamente não deveria ser banido nem esse, nem nenhum deles. Eu ousaria dizer que nem coisas feitas para ser ofendidas deveriam ser banidas, desde que se coloque a classificação correta. E não fique sendo passado como todo mundo aceita isso, memoriza isso aí e tal. Porque também não queremos lavagem cerebral. Passando rapidamente pela Vaca e o Frango, aquela coisa de, não é uma representação boa. Eu acho que, honestamente, é uma daquelas situações de nós estamos sendo sarcásticos, mas ninguém entendeu o sarcasmo. Me lembra muito de uma piada do Louis Black, que ele fala sobre os republicanos falando sobre a ameaça gay. E a ameaça gay era que pessoas homossexuais iam se vestir de negro e iam durante a noite sem ser vistos em uma van preta. Iam entrar na casa de famílias e começar a transar. E aquela coisa da Vaca e o Frango, elas entrarem e começarem a comer carpete, que se vocês souberem inglês esse é o trocadilho, sim, me parece que era exatamente para demonstrar como essas pessoas eram vistas negativamente sem ter um motivo real. Pessoas quando não estão tendo contato com você fazem algo que você não gosta, mas que não afeta nada a ninguém, inclusive a você. Então talvez o problema seja você. Talvez o problema seja que você não aprendeu que pessoas não são feitas para te agradar. Eu meio que cheguei ao ponto em que tolerar talvez seja o problema, porque as pessoas foram ensinadas a não criar problema, mas você pode continuar tendo sua opinião e tem certas coisas que você não pode ter uma opinião porque se trata de direitos humanos. Então eu acho que é isso que estava acontecendo na Vaca e o Frango. Não sei, tô falando de memória. Mas de qualquer forma, como você disse, nós precisamos ter alguma representação para depois você ter uma representação melhor formada. Se você não tiver o cachorro gay de uma família da pesada, você não tem gays agindo como gays normalmente. E é uma coisa muito triste de você ver que isso é necessário, mas é necessário. Então, na prática, é um positivo.
Da mesma forma, eu acho que a piada do Some Like It Hot, que eu não vi o filme, por sinal, eu vi só aquela cena, e a piada do I Got Plenty of Mutton, é exatamente demonstrar que a pessoa, quando ela está interessada em sexo, ela não está pensando só no corpo da outra pessoa. Não é simplesmente uma questão de aquele corpo é atraente e é isso. Isso é um mito há muito propagado de que, sim, homossexuais estão pervertidos porque o natural é você gostar de corpos assim assado. A mesma ideia causa o body shaming, em que você não pode gostar de uma pessoa que não é o ideal do padrão de beleza. Entende? Então você finalmente revela no final que aquela pessoa que o outro está querendo se envolver não é o que ele esperava, mas ele ainda vai se sentir atraído porque ele não estava interessado só no corpo. É de certa forma uma piada, como você disse, da pessoa ser homossexual, mas pelo menos no caso aqui, claramente nós estamos falando de espécies diferentes. Não era nem para ele enxergar essa possibilidade, mas ele enxerga porque nós estamos falando de se sentir atraído pela pessoa, não pelo corpo. E aí quando você volta no título, você vê I Got Plenty of Mutton, eu já tive bastante cordeiros. Dele dizendo, eu já fiz isso várias vezes. Então, é bem difícil, na verdade, você ver isso. Com certeza tem uma certa heteronormatividade aí que não é exatamente simples de se decifrar, mas ao mesmo tempo tem uma possibilidade de representatividade ali também. Como eu disse no meu ponto, eu acho que o problema maior que nós temos é nessa noção de que a pessoa fazer drag seria uma forma de ser vilão. No caso do I Got Plenty of Mutton, eu não vejo isso como um problema porque ele já era um lobo, claramente ele já é o vilão para começo de conversa, ele é estabelecido assim. A gente passa por aquelas piadas de fome que pode ser uma coisa classicista ou algo assim, mas na prática a questão é, ele é um lobo, ele vai atacar, ele é o vilão da história. Então quando ele faz o drag, talvez você não sinta tanto que o problema é o drag, mas se você for ver outros desenhos parecidos, como Pernalonga, Pica-Pau, claramente havia a ideia de que o drag não era uma coisa que deveria ser feita. Pica-Pau tá sendo esperto, mas ele tá enganando alguém. O Pernalonga tá tentando sobreviver, mas ele está seduzindo alguém. Então, tal. Aqui eu acho que não é um problema tão grande. Isso acontece bastante de você ter uma ideia bem perto do neutro, que eu diria que o I Got Plenty of Mutton é, e aí quando ela vai ser reexecutada, você começa a ver os problemas que ela pode causar, porque ela não foi tão bem pensada, ou porque ela foi esticada. Você falou, o Pepe basicamente saiu daqui? Sim, e o Pepe é muito mais ofensivo do que ele na forma como ele é feito naqueles outros curtas. De novo, nós sabemos, naquela época isso era considerado aceitável, mas claramente é porque nós não estamos numa questão simples e básica como a daqui, de alguém se sentiu atraído e por isso está tentando ir atrás, e a pessoa sendo perseguida karmicamente merece. Quando você vai ver a questão da gata, a gata é perseguida por 5 minutos e meio, 6 minutos. É uma coisa terrível e tal, não sei o que. Ah, mas tá tudo bem, porque tem 3 segundos no final em que ela persegue ele. Não funciona, porque não tá balanceado. Mas aqui, você não tem esse problema porque são todos vilões. É o cara que é valentão contra o cara que só quer comer, que ao mesmo tempo o cara que só quer comer está enganando ele e não está seguindo o que ele é. O grande problema nisso tudo é que o drag foi usado como esse método, mas o que seria problema logicamente ali é que ele estava fingindo não ser um lobo, não que ele estava se vendo como fêmea, confundindo toda a questão e fazendo as pessoas pensarem que isso daí é condenar o drag. Não, o problema não é o drag. O problema é que nós temos pessoas, porque qualquer grupo grande o bastante vai ter essas pessoas, que são sacanas e que estão usando aquilo só pra ganhar o que quiserem. Não importa que 99% das pessoas que fazem drag só querem fazer drag, vai ter um cuzão que na verdade tá fazendo isso, mas ele vai roubar a pessoa se chegar num hotel, mas ele vai ter. E o que nós precisamos realmente fazer é desmistificar essa ideia de que houve um crime numa comunidade, isso quer dizer que aquela comunidade é ruim. Mas eu falei pra caramba. Vejam meu ponto no meu canal e muito obrigado.